Boa tarde. Bem-vindo à Complexidade Aula 24. Então, hoje nós vamos continuar a parte de cultura que a gente parou na aula passada, ver como é que mede cultura, medir cultura. Antes disso, deixa eu perguntar, alguém já escolheu o paper que vai apresentar? Alguém já decidiu? Ainda não. Porque é bom começar já a fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui, só talvez para ajudar, lugares onde você pode procurar. Tem aquele arquivo inteiro com papers que eu mostrei, tem um outro arquivo do Word que eu fiz citando vários trabalhos, mas aí você pode procurar, né, na internet. Um bom lugar para procurar é aqui no site da Santa Fe Institute. Então, eles têm uma parte ali de, o que é isso? News and Events, sei lá. Então, eles têm aqui embaixo várias coisas. Por exemplo, eu não sei ainda, não olhei aqui uma pesquisa vendo a conexão entre chuva e guerra. Né? Economistas adoram usar a chuva como variação exógena. Manchas solares também, né? Como é que é? Manchas solares. Ah, sim, solar flares. Tem um paper recente que saiu, esse negócio de chuva, usar chuva como instrumento, é interessante. Algumas pessoas fizeram isso no começo e parecia bem legal, porque claramente chuva é exógena. Quer dizer, na verdade nem é, né? Porque ação antropogênica causa chuva, mas chuva é plausivelmente exógeno. Mas aí tantos trabalhos usaram chuva como instrumento, que daí tem um cara que fez um site, eu vi essa semana, ele tem um site onde ele cita assim, 176 variáveis para as quais chuva foi usada como instrumento. Então, isso quer dizer que cada uma dessas tem mais uma possível violação da premissa de excludente. Não sei se você sabe o que isso quer dizer, mas não vem a ponto de explicar aqui, mas é interessante isso que, então, tipo assim, chegou ao ponto que ninguém mais pode usar chuva como um instrumento, porque já foi tão usado. Então, tem papers de política sobre polarização, porque que a gente só liga para quem está nos extremos. Crenças em ciência. Agressão animal. Rethinking Economics, Complexity Economics. Então, tem bastante papers no Santa Fe e naquele Complexity Digest que eu falei, são outros lugares onde você pode procurar isso. Professor, o tema do paper tem que estar relacionado com cultura, é isso? Não, com cultura não, com complexidade. Então pode ser qualquer um com complexidade. Tem que ser complexidade. Isso não é parte de cultura, final de curso, né? O final do curso é isso. Então, e essencialmente, aliás, deixa eu até mostrar isso aqui. Tá. Inclusive, eu estava vendo isso agora há pouco, por isso que eu botei aqui. Tem um paper que saiu no PNAS sobre The Golden Age of Social Science, mostrando que as ciências sociais está usando aqui, Golden Age of Social Science, e porque estão usando dados de lugares diferentes, explicando coisas, e especialmente é interdisciplinar. A social science está crescendo muito porque é interdisciplinar. Tem economistas com cientistas políticos, com biólogos, com físicos. E aí o que esse artigo do Santa Fe está dizendo, que nesse artigo do PNS,
ENS está citando um monte de gente que é associada ao Santa Fe Institute, porque o Santa Fe Institute é, acima de tudo, interdisciplinar, né? Envolve gente de tudo quanto é área. Então, o paper pode ser não qualquer coisa, tem que ter alguma ligação com complexidade, mas complexidade é um guarda-chuva muito grande, né? Então, geralmente vai ter a ver com interação e vai ter algum fenômeno emergente, mas o fenômeno emergente pode ser bastante coisa diferente. Então, vocês têm muita latitude para apresentar o paper. Você não pode ser um paper puro, de economia pura, né? Não faria sentido. Mas aqui, ó, Dynamics of Wealth Inequalities faz sentido, de coevolution de comportamento individual com instituições. Instituições é essencialmente alguma coisa, um fenômeno complexo. Então, vocês têm muita latitude. Deixa eu botar os slides aqui. Então, aqui foi onde a gente parou na aula passada. Eu tinha argumentado primeiro que a primeira coisa foi argumentar por que cultura, né? Eu citei várias objeções tradicionais de economia a lidar com cultura e citei que eu acho que isso está mudando. Então, várias razões. E aí eu dei vários exemplos desses trabalhos aqui que usam cultura como um instrumento, como uma variação exógena, né? Então, foi aqui que eu parei na aula passada. Então, se usa cultura no passado, persiste, ela aconteceu por alguma variação exógena que aconteceu, persiste até hoje, e hoje a cultura afeta resultados. Hoje ainda eu vou dar um exemplo desse aqui, que é um exemplo com Guerra do Paraguai, mas vai ser lá no final que eu vou apresentar. Guerra do Paraguai, que morreram um número sem precedente de homens, então, de repente, a população estava viesada para mulheres, fortemente contra homens. Isso mudou a cultura lá em 1860, né, durante a Guerra do Paraguai. E aí, com isso, a cultura ficou muito mais, uma cultura menos machista. É um jeito de falar, mas... Então, onde mulheres cumprem funções que em outras sociedades são de homens, mulheres chefe do domicílio, mulher trabalhando, mulher na política. Aí isso persistiu por um século e meio, né? Essa persistência por um século e meio, e parece que lá no Paraguai, eu li esse paper aqui, parece que no Paraguai, aqui no Brasil a gente tem esse negócio de Paraíba, mulher macho, nunca entendi muito bem o que quer dizer, mas tem uma coisa parecida com Paraguai, mulher macho. Parece que as mulheres paraguaias são famosas por serem independentes e fortes, e isso teria vindo desse evento na Guerra do Paraguai, que é uma variação exógena. E aí eles mostram que nas regiões do Paraguai onde teve mais disso acontecendo, lá na Guerra do Paraguai, hoje as mulheres têm educação maior e também são mais chefes de domicílio. Um instantinho só, eu quero pedir para desligar. Tem alguém mexendo com o liquidificador aqui que está me atrapalhando. Eu vou... Ok, desculpe. Então, aí eu falei sobre... Né, mas por que evolução? Tá? Eu convenci vocês que cultura é importante, mas por que evolução? E aí, um jeito de fazer esse caso é mostrar assim... olha, alguns economistas já estão... Há muito tempo, economistas já perceberam que evolução seria uma boa metáfora para a economia. Não é metáfora de economia. A metáfora de economia é física, né? Física newtoniana. Walras, física newtoniana. Mas que o próprio Marshall
já tinha dito que a metáfora correta era biologia. Veblen escreveu sobre evolução, e quem mais? Schumpeter é evolução, Hayek é evolução, e daí tem todos os neo-schumpeterianos e várias outras tentativas de fazer uma economia evolucionária. Nunca pegou, nunca funcionou muito bem, mas agora está vindo de novo. Então, e eu vou basear bastante nesses aqui que a gente já leu, né? No Secret of Our Success e vários outros, mas isso está vindo de fora de economia, está vindo de antropologia. Mas é nesse que eu vou me basear aqui. Mas aqui, só para mostrar, isso que às vezes eu acho muito importante, eu já notei uma coisa em ciência, assim, quando vem um paradigma novo em ciência, o paradigma novo nunca consegue entrar, ele tem que ser alguém de dentro que adota. E quando você contesta um paradigma, Thomas Kuhn, toda essa literatura das revoluções da ciência, assim, você tem contestação de fora, nunca afeta um paradigma, o paradigma simplesmente não dá bola para aquilo ali, mas eventualmente, se o paradigma não está fazendo um bom trabalho de explicar o mundo, eventualmente começa a rachar pelo meio, que eu acho um pouquinho está acontecendo com a economia, né? Tem um certo questionamento sobre economia. E aqui está um exemplo, Nathan Nunn, que eu acho que vocês devem conhecer. Ele é assim, de Harvard, e ele é, assim, eu mencionei na aula passada, e ele escreveu esse paper, History as Evolution. Então, e ele vai usar landscapes. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, por associação, se você achava que eu não posso gostar de evolução porque economistas não gostam de evolução, sim, mas tem alguns economistas, tem alguns que mexem com cultura, já tentei fazer isso com cultura, citando a Alessina e a turma dele, e agora a evolução, Nathan Nunn. Tá, mas o que eu vou usar mesmo é essa literatura aqui. Esse livro acabou de sair, The Weirdest People in the World, então é um livro muito bom, tá? Está causando um impacto bom, e é muito baseado nesse pessoal aqui. Esses são, tipo, os mentores do Joseph Heinrich, Boyd Richardson, argumentando pela evolução de cultura, que cultura e genética coevoluem um com o outro. Tá. Aí, então, deixa eu contar uma história de economia, botando evolução dentro dessa história aqui. Então, esse gráfico aqui, eu acho que eu até já mostrei um gráfico parecido com esse. Normalmente, ele começa aqui, 12 mil anos atrás, e aí tem a riqueza média per capita, e é muito baixo, né? A riqueza média per capita e aqui é a Revolução Neolítica, aqui que começou a agricultura. Então, antes disso aqui, eram pequenos bandos de caçadores-coletadores, até 50 pessoas no máximo. Sempre que o grupo ficava maior que 50 pessoas, ele rachava e se separavam, sem muita hierarquia e todo mundo cooperando e compartilhando. Havia essa cultura de compartilhar. Por que havia cultura de compartilhar? Porque era uma boa estratégia de sobrevivência. Sobrevivência nesse período é incrivelmente difícil. Se você vai se organizar, se você tem... E cultura está evoluindo, então ela está sendo selecionada. Se outros bancos aparecem com cultura parecida com a nossa hoje, que é a cultura individualista, a cultura de o que é meu é meu, o que é seu é seu, é seu, que funciona muito bem com o capitalismo, mas com o ambiente de caçadores-coletadores não funcionava. Então, mas aí vai vir essa mudança, surge a agricultura, com a agricultura você precisa de instituições, os grupos ficam maiores, precisa de hierarquias, precisa de leis, e isso vai acontecer. Mas mesmo assim, continua-se ali na beira da sobrevivência, no limiar malthusiano, na média, né? Claro que aqui tem o Império Romano, dinastias chinesas que começam a crescer, mas eventualmente caem esses impérios que sobem e caem de novo. Tem várias dessas tentativas, mas isso vai acontecer definitivamente, ou pelo menos de uma maneira mais, talvez não seja definitivo, mas de uma maneira mais dramática aqui, que é a Revolução Industrial. Então, eu cito aqui um monte de literatura. Então, a Revolução Industrial, você vê assim, 11 tem Adam Smith, né, porque ele estava escrevendo sobre a Revolução Industrial, tem
John Mulcahy escrevendo sobre isso aqui, o papel de useful knowledge, Deirdre McCloskey, Douglas North falando sobre a Revolução Gloriosa, 100 anos antes da Revolução Industrial, onde surgem instituições na Inglaterra, instituições capazes de barrar o Estado, de oferecer um contrapeso ao Estado. Tá, mas até agora eu não falei nada de evolução. Onde é que entra a evolução? É que a nossa evolução, deixa eu ver se eu escrevi essas palavras aqui, a nossa psicologia social, que você já nasce com uma psicologia social embutida dentro da gente. Por exemplo, você já nasce sabendo de desconfiar de estranhos. Isso já é natural para você. Que nem uma zebra já nasce sabendo que ela tem que fugir de bichos que vierem correndo na direção dela. Você já nasce sabendo de cooperar com alguns e com outros diferentes de você, você não vai cooperar. Isso aí não é aprendido. Isso aí você já nasce sabendo isso. Por que nasce? Porque isso aqui evoluiu. E aqui é para aqui que a escala, você não vê a escala aqui. Nesses 300 mil anos aqui. Aqui tem 12 mil anos, aqui tem 300 mil anos. Então, evolução leva tempo, leva várias gerações. Então, aqui tem 10 mil gerações. Então, a sua psicologia social, que você já nasceu, é muito determinada pelo que aconteceu isso aqui. Porque daqui para cá, a evolução tem sido menos. A evolução biológica tem sido quase nada da Revolução Neolítica para hoje. Talvez alguns lugares, alguns grupos aprenderam a digerir leite, algumas pequenas diferenças assim, mas quase nada. Quase toda a nossa biologia evoluiu aqui, nesse período anterior. Então, isso explica muito o tamanho do seu intestino, a força da sua mandíbula, o branco dos seus olhos, o seu sistema circulatório, essas coisas todas. A psicologia social, porque ela evolui mais rapidamente, então já tem mais coisas aqui. Eu vou argumentar aqui, essa literatura, que tem uma coisa nova que evoluiu, e a partir de só uns 1000 anos atrás, mais ou menos, que em alguns lugares do mundo surgiu uma cultura individualista, que era diferente do que existia antes, que era a cultura coletivista. Então, o coletivismo evoluiu nesses 300 mil anos aqui, é esse. Nós temos o nosso grupo, nós cooperamos dentro do grupo, nós não cooperamos fora do grupo, nós guerreamos com pessoas diferentes, nós desconfiamos de pessoas diferentes, nós não fazemos negócios com pessoas diferentes. E por que evoluiu? Porque isso funcionava bem naquele ambiente. Isso era uma estratégia que levava à reprodução. Por isso ela era selecionada e reproduzida. Mas aqui, e essa história aqui do individualismo, do Weird Psychology, é esse livro aqui. Então, um dos trabalhos que eu sugeri para que alguém pudesse apresentar, se quisesse, é sobre essa história aqui, que tem nesse livro, e tem o paper que deu origem ao livro, que a igreja cristã começou em algum momento a mudar o programa de casamento. Agora você não vai mais casar dentro da família, não vai casar com os primos, não vai casar, você é proibido de casar até o 6º primo. Então só tem que casar com pessoas de fora, e com isso começa a minar o poder da família estendida, começa a gerar famílias individualistas, e pessoas que não desconfiam que como você não tem a família, você vai fazer negócios com estranhos. Isso vai facilitar fazer negócios a longa distância, negócios anônimos. Então você vê que isso já está cheirando a capitalismo. O capitalismo requer isso. Requer que você confie. Mas o interessante é que, então, esse individualismo, quem é que tem isso? Uma fatia muito pequena da humanidade. Na história, ninguém era um individualista antes, e mesmo hoje, uma fatia pequena. A gente não vê isso porque a gente vive num mundo individualista. O Brasil a maioria do Brasil e o que a gente vê na cultura, na televisão também mas a maioria da população mundial hoje não vive em famílias estendidas, desconfia de estranhos, etc. Então, isso aqui evoluiu aqui. Talvez isso aqui vai vir a dominar, porque talvez no ambiente atual, individualismo seja uma
e aqui tem que tomar cuidado quando falo essas coisas, eu ia dizer uma cultura melhor, não é melhor, não existe melhor ou pior, existe em evolução, existe mais adaptada ao ambiente. Então, talvez no mundo atual, e eu vou mostrar alguma evidência de que isso está acontecendo, quando a gente vê como é que a mudança cultural nas novas gerações, com os dados, com os resultados que eu vou olhar. Tá. Então, esse aqui você vê que evolução está tudo embutido aqui no que está acontecendo, e é mais ou menos isso que está argumentando o Nathan Nunn aqui. Eu já tinha começado a escrever esse paper quando saiu esse paper do Nathan Nunn. Então, saiu ano passado, e aí eu gostei muito, porque justamente é isso que ele está argumentando, history as evolution. A gente tem que entender história como evolução. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver como é que pode ajudar, como é que a teoria da evolução da cultura pode ajudar a gente a fazer isso. Então, a primeira coisa é uma premissa comportamental diferente. Então, a premissa comportamental em economia nós somos maximizadores, nós somos racionais e maximizadores, né? Essa é a mais básica. E aqui, não, com a evolução da cultura, a principal característica é que nós temos aprendizado social. Então, a gente tem visto isso muito nas últimas aulas, né? O experimento com os macacos e com as criancinhas de 2 anos. E a gente liga muito, então, para saber como é que a cultura é transmitida. A gente é mega aprendedor, nós somos esponjas para imitar os outros, mas quem que nós vamos imitar, como que nós vamos imitar, isso vai gerar toda uma coevolução da nossa genética com a nossa cultura, e cultura inclui instituições, crenças, preferências. Tá? Tem toda aquela teoria do cérebro coletivo, inovação vindo de recombinação. Então, tem esse paper do hip hop. Eu passei a última semana, eu mandei o meu paper do hip hop para Journal of Environmental Economics. E eles mandaram de volta e falaram assim, esse paper é interessante, os dados são interessantes, os resultados são interessantes, mas o pessoal do nosso journal que lê isso, você não está falando a língua deles, você não está falando... Porque eu citei os antropólogos, eu citei essa coisa de cérebro coletivo, e esse pessoal do Journal of Environmental Economics, eles são neo-schumpeterianos, eles são da sociedade neo-schumpeteriana. Então, de tentar dizer que economia... E o Schumpeter falava que inovação explica crescimento econômico, inovação é recombinação, ele falava isso, new combinations, e que quem faz isso é o entrepreneur. Ele tem toda aquela história do entrepreneur e as tormentas de criação destrutiva, né? Vocês já devem ter aprendido, nós temos alguns professores nessa área, você deve ter tido aula com eles. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando com o cérebro coletivo, com a evolução da cultura, com essas coisas, só que vindo de um outro lado. Então, com nomes diferentes. E aí, eles falam, a gente aceita o seu paper se você reescrever e recolocar seu paper nessa literatura que os nossos leitores conhecem. Então, eu passei os últimos dias fazendo isso. Então, mas você vê como é importante essa coisa da sociologia da cultura. As pessoas só estão dispostas a ver algo novo se eles sentirem que tem algo convencional, algo que eles conhecem. E é assim, não é uma crítica, é assim, eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim. E, por sorte, eles me deram essa chance, então estou tornando mais reconhecível para ele o meu argumento, e daí tem os meus dados, mas eu vou manter a teoria do cérebro coletivo lá também, que eu acho que é legal. Tá, então, a primeira coisa, eu vou fazer 3 coisas agora. Eu vou apresentar um modelo de evolução cultural, meio para explicar quais países, essa aqui é daquelas grandes questões de economias, a maioria dos países do mundo vieram aqui, essa aqui é o que chama da grande divergência, a maioria dos países do mundo, a partir da Revolução Industrial, vieram para cá, o Brasil está aqui, e alguns poucos países vieram para cá. E o que causou isso aqui? Então, até recentemente, muito trabalho que eu já fiz, era dizendo que a resposta está aqui, ó. Instituições. Instituições é a resposta. Professor, rapidinho. Pode falar. Em relação ao cérebro coletivo, uma sugestão
Poderia chamar também de common knowledge, se vocês querem um termo mais tradicional. Chamar o quê? De common knowledge. Mas chamar o quê? Cérebro coletivo. Só uma sugestão. Sim, fazer um paralelo. Mas é porque common knowledge, eu entendo, mas é que tem toda uma literatura em game theory, em teoria dos jogos, que é a questão de common knowledge, né? Então, assim, tem um jogo que a gente vai jogar e daí tem as coisas que eu sei e que você sabe, daí que eu sei o que você sabe aquilo ali. Eu acho que se eu falasse nesses termos, as pessoas iam pular a conclusão que é aquela literatura, common knowledge. Mas tem muito a ver com isso. E também não é só common knowledge também, porque o cérebro coletivo é assim, common knowledge é que eu sei, você sabe, todos sabem de alguma coisa, e cada um sabe que o outro sabe. Então isso é importante em alguns modelos de teoria dos jogos. Mas cérebro coletivo é que eu sei algumas coisas, pensa em Hidalgo e Hausmann. Eu sei algumas coisas, você sabe outras coisas e o outro sabe outras coisas. E aí nós vamos fazer uma tarefa e eu não preciso saber todas as coisas. Eu posso usar você, né, e usar o outro para a gente fazer a tarefa. Eu uso o conhecimento que está no seu cérebro. Então, um pouco isso. Tá, então eu quero falar aqui um pouquinho. A gente já viu landscapes. É que eu vou fazer um modelo de hipercubos booleanos. Que soa horrível isso aqui, isso é uma coisa complicada, mas não é uma coisa relativamente fácil. Na verdade, são os bons e velhos landscapes, as paisagens rugosas que a gente viu, rugged landscapes, só que corrigindo um problema matemático delas. Então, vamos ver. Eu botei esse aqui, que esse aqui é lá do livro do Richard Dawkins. E que eu quero argumentar... Só ver uma coisa aqui. Tá. Que com essas paisagens rugosas, muita gente usa. Quem inventou essas paisagens foi um cara chamado Sewall Wright, lá em 1930. Então, eu teve essa ideia dessa metáfora das montanhas, onde os pontos mais altos são os pontos que reproduzem mais. Ele estava escrevendo sobre preás, eu acho, sobre ratinhos, a evolução de ratinhos. E o pai dele era um economista, e ele... Tem uma história. Se você ler o Judea Pearl, Book of Why, ele conta a história disso aqui. Aqui o Richard Dawkins está usando para mostrar o desenho de olhos, porque tem toda uma história. O Richard Dawkins é um ateu, e ele briga com o pessoal que gosta com o pessoal religioso, e o pessoal religioso tem vários debates em que ele participa, vocês vêem no YouTube, que eles chegam assim, eu vou provar que você está errado, Richard Dawkins, que evolução não pode estar certa. Porque como que você evolui um olho? Porque não existe meio olho, um quarto de olho, ou alguma coisa assim. Desculpa aqui a impressora, alguém está imprimindo alguma coisa. E aí ele mostra que isso não é verdade, que o olho pode evoluir. Ele mostra como é que passo a passo você vai melhorando o que é o olho. Então ele tem aqui uma paisagem. Então vou olhar isso aqui, é só para mostrar. Então teria tipos de olhos diferentes, etc. O que eu quero fazer é fazer uma paisagem rugosa dessas, que a gente já viu em outras aulas, para a cultura. Então, aqui eu peguei 5 dimensões de cultura. E aqui elas são 1 ou 0. Quer dizer, esse grupo tem ou não tem. Então, aqui já vem uma coisa interessante. É um jeito... O que é cultura, né? Quando a gente define cultura... Eu estou definindo cultura como, eu acho que eu falei isso em outra aula, é informação que você recebe de maneira não genética. Informação que afeta seu comportamento, que você recebe de maneira não genética. Você recebe um monte de informação geneticamente, você já nasce sabendo, que nem os pinguins e aqueles macacos que estavam lá no experimento, mas outras você aprende dos seus pares, dos seus pais, das outras pessoas. Mas, mesmo assim, eu quero definir, dizer que cultura tem várias dimensões. Então, esse comportamento, que eu vou receber informação que vai me fazer me comportar de um jeito ou de outro, com relação a quê? Então,
É muito comum nessa literatura escolher assim, um vetor de 5, 6, às vezes só de 1 ou 2, mas geralmente até 6 dimensões de cultura. Então, conformidade. Conformidade é você respeitar a autoridade. Respeitar os mais velhos, respeitar a autoridade. Então, por exemplo, culturas asiáticas tendem a ser muito mais conformistas do que culturas ocidentais, de ir contra o que está estabelecido. Imparcialidade de tratar todos iguais. Confiança, isso aqui é muito importante. Essa aqui acaba sendo, essas duas, na verdade, muita gente usa só essa. O Alessino, às vezes, usa só trust, ou só individualismo. E trust é você confiar em pessoas diferentes de você. Então, nesse vetor que eu botei, é 0. Então, essa é uma cultura, esse 10011 é uma cultura que não confia em estranhos. Então, já é mais coletivista. Então, se bem que coletivismo está separado aqui, coletivismo é isso de você tem uma família nuclear, mas você não tem essa família estendida, você confia em estranhos, faz negócio com estranhos, etc. E aqui eu botei relações de gênero. Então, muitas culturas existe uma opressão para com mulheres, geralmente, quase sempre a opressão é de homens para mulheres, e essa cultura aqui tem. Então, com 5 dimensões, 1 e 0, por isso que é booleano. Booleano é verdadeiro e falso, é uma matemática em cima do verdadeiro e falso, faz uma pergunta, a resposta é ou verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1. Então, tem bits. Elevado a 5, tem 32 culturas. Então, nesse meu exemplo, vai ter 32 culturas, que dá uma boa variabilidade, né? Você pensar assim, se eu fizer mais do que 32, até eu posso pegar mais detalhes, mas acaba que assim, várias delas não vão ser muito diferentes entre si. Mas eu poderia pegar, por exemplo, 20 dimensões, então 2 elevado a 20 daria mais de 1 milhão de culturas diferentes. Você vê que os nossos genes, eu não sei nunca se é genes ou genes, a gente tem mais que genes, 20 mil cromossomas, ligando e desligando, dá para desenhar praticamente qualquer coisa. E aí tem essas conexões. Essas conexões dizem o seguinte, aqui conformidade e imparcialidade estão ligados. Quer dizer que quando você mexe em uma, se você mudar esse para 0, ele acaba afetando esse aqui também. Pode ser probabilisticamente, mas eles não são independentes. É isso que a gente viu em outra aula que torna as paisagens rugosas. A gente já viu isso em outra aula, né? Então, como é que eu faria uma paisagem? Começa do bit string aqui, vamos dizer, com essa cultura aqui tem 8 dimensões. Pega os vizinhos, em que cada vizinho muda só uma das dimensões. Faz isso assim por diante. Põe num plano, vê o fitness dessa cultura. Eu estou indo rápido aqui porque a gente já viu isso. Acha todos em volta. E aí você acha um landscape. Assim, você pode ter qualquer um desses desenhos de cultura, mas para esse meio ambiente, essa cultura que está aqui, esse desenho aqui, é o que mais leva à reprodução. É uma cultura que facilita você a lidar com os problemas de sobrevivência, alimentação, habitação, reprodução, que esse ambiente aqui apresenta para o seu grupo. E aí, como a gente viu em outra aula, o mundo geralmente não é um problema fácil, um problema com pico único que nem esse, com uma boa solução. Isso só acontece quando as dimensões de cultura são independentes entre si, mas também não é caótico. Isso aqui acontece quando cada dimensão de cultura está ligada à outra, então você mexe em uma e mexe em todas, aqui não tem solução nenhuma, e aí o mundo é um mundo rugoso, é um rugged world, onde tem muitas soluções, nenhuma solução é praticamente boa, porque tem essas restrições, você mexe em uma dimensão da cultura, afeta outras, e você pode ficar preso em picos únicos. Você pode estar numa região da paisagem que não tem boas soluções. Mas evolução permite você explorar. Evolução é um método de busca de soluções
aos problemas que lhes são apresentados. Tá, tudo a gente já viu. Tem o problema também que as paisagens dançam, porque cultura coevolui com genética e coevolui com tecnologia. A tecnologia é uma espécie de cultura, né? Coevolui com instituições, todas essas coisas coevoluem, e quando uma coisa resolve um problema, ela afeta as soluções encontradas nas outras esferas. Deixa eu pular isso aqui tudo já tinha visto. Tá, então vamos aqui que eu quero vir. Então, só que o problema matemático disso é que é impossível você matematicamente fazer uma paisagem plana em que cada um está ligado com seus vizinhos, todos os vizinhos que mudam. Para fazer isso, você tem que sair das 2 dimensões e para 3 dimensões. Então, é isso que eu faço aqui. E aí eu fiz com dados de países. Eu peguei essas 5 dimensões e eu peguei dados para essas 5 dimensões. Então, eu peguei... E aqui uma coisa que você deve estar se perguntando, mas peraí, mas como é que a gente mede conformidade? Como é que a gente mede imparcialidade, confiança, relações de gêneros? E isso é uma das coisas que foi uma grande um grande avanço nessa literatura recentemente, de descobrirem dados. Eu já volto para lá, mas deixa eu mostrar aqui da onde vêm os dados. Às vezes, aí a primeira vez, que acho que sua reação vai ser um pouco assim, mas a primeira vez que eu vi isso, eu falo, não, peraí, você está brincando. Seus dados vêm de uma pergunta no World Value Survey, então tem uma pergunta que é assim, acho que na verdade são 10 perguntas, e fala assim, o que você acha importante na vida? E aí tem 10 coisas, uma é obediência em crianças, outro é que a mulher saiba seu lugar, outra pode ser assim que o Estado cuide dos pobres, tem várias coisas. E você, das 10, você só pode escolher 3. E o World Value Survey é feito de várias ondas, desde 1985, eu acho. Já está na 7ª onda, e eu vou usar os dados da 7ª onda. E ele faz perguntas assim, para o Brasil tinha 3.000 pessoas respondendo, de todos os estados do Brasil. Então, é relativamente uma amostra boa, com esse tamanho de amostra já dá para... A estatística já funciona, e fazem para vários países. Esses são os dados que eu vou usar. Então, como é que eu vi conformidade? Eu vi, assim, das 3.000 pessoas no Brasil, quantas responderam sim para obediência em crianças, que isso é uma das coisas importantes. Quantos escolheram essa coisa? Então, se no Brasil 70% escolheram, na Áustria só 20%, nos Estados Unidos 30%. Aí o que eu fiz, eu achei um cut-off, eu olhei os dados assim e achei um cut-off assim, não lembro exatamente qual, se eu usei a média, ou mediana, ou alguma outra distribuição, mas ele diz assim, quem está acima disso aqui, os países que estão acima, eu vou colocar como 1. É um país onde conformidade é importante. Quem estiver abaixo é 0. Então, olhando as distribuições, eu fiz. Imparcialidade, esse aqui não é do World Value Survey, isso é um experimento, talvez vocês tenham ouvido falar, um experimento em que esse cara ficou meio famoso com isso, esse Ted Miguel, hoje é um cara famoso na profissão, que faz muito trabalho sobre guerras e efeito de guerra. Mas eles viram um negócio que diplomatas em Manhattan, diplomatas das Nações Unidas, não precisam pagar multas. Tem um acordo entre eles e a prefeitura que não precisa pagar multas. Então, porque é difícil estacionar lá, e os diplomatas... Só que alguns países, os diplomatas falaram, beleza, então não preciso pagar, vou sair estacionando em qualquer lugar, vou, e abusavam do direito. Mesmo quando não era para ir para as sessões da ONU, eles usavam aquilo ali. Outros países falavam assim, não, isso não é certo, isso, sabe, eu sou um diplomata, mas eu sou igual a todo mundo mais, vou respeitar as leis. Então, o que eles fizeram, eles pegaram dados de quanto, para cada país, para os diplomatas de cada país, quantas multas eles receberam num dado período de tempo. Então, tem alguns países que claramente abusaram, então esses, imparcialidade 0, e os outros que a lei vale igual para todos, 1. Confiança, uma pergunta do World Value Survey, o Alessino usava muito essa pergunta para comparar
crenças nos Estados Unidos com crenças na Europa. E a pergunta é aquela: de 0 a 1, você pode confiar nas pessoas ou é melhor você tomar cuidado? E essa pergunta acaba que divide bem o mundo. Parte do mundo diz, não, você pode confiar. As pessoas em geral são confiáveis, dá para fazer negócios, dá para lidar com elas, e outras pessoas não. Eu fui olhar no Brasil é bem baixo. Não, você não pode confiar nas pessoas, não. Vamos tomar cuidado, fique esperto. Individualismo. Tem um holandês que fez a carreira dele em torno de calcular o índice de individualismo, ele e o pai dele, Hofstede. Eu uso o índice deles. Eu acho um cutoff, quem está acima é um país individualista, quem está abaixo não é. E atitudes sobre gêneros é uma pergunta do World Value Survey que fala assim: quando empregos estão mais escassos, o correto seria os homens terem direito a empregos do que as mulheres. Então, em muitos países, isso, sim, obviamente. Em muitos países, isso, as pessoas nem entendem a pergunta, é claro que sim. Muitos outros países, não, tem que ser igual para todo mundo. Então, aí dá para separar por isso. Então, tá aqui. Para entender o que está acontecendo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, tem aqui, olha só esse cubo aqui. Então, começa do 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui é uma cultura. Lembra, eu classifiquei todos os países, porque eu peguei dados para os países, então eu posso saber se deu. Quer ver quem é que está no 0, 0, 0, 0? Algéria, Armênia, Bósnia, eu não acho que isso é Chile, não. Egito, Etiópia, Gana, Uganda, Zâmbia, Ucrânia. Então, eles são conformistas, não são imparciais, não confiam nos outros, não são individualistas e não têm igualdade de gênero. Então, tem um monte de países aqui. Você vê que é bem mais do que em outros lugares. Então, aqui, se você está desse lado esquerdo, comparado ao lado direito, passar do 1 para 4, o que mudou do 1 para 4? Mudou a segunda coisa, que é imparcialidade. Então, esse aqui, países que têm a mesma cultura que esse aqui, exceto que imparcialidade foi para 1 em vez de ser 0. Então, que países são esses? Esses são muito parecidos com esses outros, são Jamaica, Jordânia, Turquia, Chipre e não sei o que é Buf. Então, esses países são muito parecidos com esses outros, mas tem imparcialidade, a cultura é mais imparcial. E de cima para baixo é o terceiro, de cima para baixo é confiança. Então, o 2 é parecido com esse 0, só que eles confiam em estranhos. Então, o 2, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. Tá. Aí, e o quarto? Onde é que está individualismo? O individualismo vem quando você passa desse cubo para o outro cubo. Então, partindo aqui daquela base, esse monte de países aqui, que são tudo 0, esse 9 aqui é igual aos outros, só que eles são coletivistas, eles são individualistas em vez de coletivistas. Não, é 0 e 1, mas tá. Então, quem que é 9 aqui? Argentina e... Eu quero dizer República Tcheca, mas eu acho que é Suíça isso aqui. Não sei. Todos os casos assim. E o último, repara que todo mundo aqui, o último bit é 0 e aqui é 1. Então, esses dois cubos aqui não têm igualdade de gêneros e esses aqui dois têm. Vamos ver o 31 aqui, que o 31 tem todas as coisas. Eles não são conformistas, são imparciais, confiam em estranhos, são individualistas e têm igualdade de gêneros. E tem um monte de países que caíram aqui. Então, Austrália, Áustria, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Suécia, Estados Unidos. Então, esse aqui é todo é meio que um contraste com esse outro. E repara que um monte de países caiu lá também. Então, meio que tem dois polos, né? Vamos dar uma olhada a isso aqui o que eu vou fazer. O que eu precisava, então, para poder julgar isso aqui? Eu precisava
Porque até isso aqui é só aquele plano do landscape. Eu preciso do fitness, né? Eu preciso o que no outro modelo era aquela altura vertical. Eu não tenho uma outra dimensão aqui, isso aqui já tem 5 dimensões. Então, o que eu vou usar PIB. Vou usar PIB per capita. É imperfeito, é errado, na verdade, que PIB per capita não é fitness. O que o nosso critério aqui devia ser uma coisa, se essa cultura, não é se essa cultura gera dinheiro, se gera bem-estar, nada disso. Lembra, a evolução de cultura é se essa cultura se reproduz. Se reproduz, ela é passada de geração em geração e continua existindo. Mas como eu não tenho isso, eu vou usar PIB per capita como uma proxy, né? Então, às vezes, se diz assim, puxa, mas como é que tantos países, esses países, por que eles estão aqui? Deixa eu botar o PIB primeiro aqui. Então, está aqui o PIB. Então, esse pessoal que estava esses 22 países aqui que estavam no 1, que são todos zero, eles têm um PIB per capita de $7.000 per capita. Enquanto que esses outros países aqui, com a cultura onde é tudo 1, tem 48, muito mais. Né? Tem umas 6 vezes mais, ou mais que isso. Então, você diria assim, então essa cultura aqui é melhor do que essa, porque $48.000 por pessoa por ano é melhor do que 7.500. Mas não é isso, é evolução. Às vezes, um jeito de pensar em termos evolucionários, em vez de termos de dinheiro, é dizer assim, por que essa cultura persiste? Por que tantos países estão aqui? Tem alguma coisa sobre essa cultura que ela é capaz de se replicar. Ela se perpetua. E esse é o critério evolucionário, de você se perpetuar. Então, a resposta, provavelmente, aqui é que essa cultura, você desconfiar de estranhos, respeitar a autoridade, não ter igualdade entre homem e mulher, e essas coisas, resolve bem o problema que essas sociedades têm que enfrentar. De sobrevivência, de conseguir comida, conseguir habitação, de não ser conquistado pelos outros. Então, ela não gera o crescimento econômico igual a esse aqui, mas ela gera sobrevivência e perpetuação. Então, ela é uma cultura de sucesso nesse sentido. Né? No texto eu ponho alguma coisa assim, eu tento botar uma frase meio de Hobbes lá, que é a vida é nasty, brutish, short, tem mais algumas outras lá, e que Hobbes falou isso, né, sobre o mundo, sobre a vida. Então, quem vive uma vida assim, você precisa ter uma cultura que ajude o grupo a se unir e a lidar com aqueles problemas. E essa cultura 0000 faz isso. Só que essa cultura aqui, eu vou chamar ela da cultura weird, do Western, educated, rich, industrialized and developed. Vou chamar ela também permite a perpetuação, mas ela permite obter mais renda, porque ela permite capitalismo, ela fomenta também democracia, que também talvez em algumas circunstâncias seja propícia a crescimento econômico. Então, essa aqui é a ideia aqui. Cadê o Brasil? O Brasil está aqui em 17. Então, o Brasil está... Cadê 17? Está aqui. Então, nós estamos do lado de gênero, nós temos igualdade de gênero, talvez seja surpresa para você, mas temos, deixa eu ver aqui o que é 17, a gente é todo zero, exceto igualdade de gênero. Então, nós somos conformistas, nós respeitamos a autoridade, que é bom para algumas coisas, por exemplo, é bom numa pandemia, respeitar a autoridade é bom, mas não é bom para a inovação. A gente diz assim, não, eu não vou ousar, não vou tentar ser diferente, que isso não é legal. Nós não temos imparcialidade, e eu vou discutir um pouquinho hoje ainda sobre o homem cordial. Nós não confiamos em estranho, a média brasileira, isso. Nós não somos individualistas, mas nós temos mais igualdade de gênero. Tá, aí só para acabar aqui esse pedaço aqui, cadê os picos aqui? Bom, os picos é só você fazer o seguinte, você vai, cada um está encostado em 4 outros nós.
pega os nós que são maiores do que os seus 4 vizinhos. Então, esse nó aqui é um pico. Você vê, 21 é menor, 40 mil dólares é mais do que 20 mil, 40 mil é mais do que 7, 40 mil é mais do que 0, não tem nenhum país aqui, e etc. Né? Aqui é um pico. Você vê que aqui a maioria, esse grande número de países não estão exatamente no pico. Então, seu modelo, o que ele iria querer dizer é que provavelmente muitos desses países que estão aqui no 1 vão migrar para o 2. E qual que é a diferença entre 1 e 2? É que é o terceiro item, que é confiança. Então, talvez muitos desses outros países 0000 vão adquirir confiança, que é uma grande coisa, porque isso já abre a capacidade de negócios impessoais a longa distância, que abre, né, as portas para muito comércio. Mas tem 3 picos aqui. Tem o 2, tem esse 26, que só tem um país aqui, eu acho que é a Espanha, e tem aqui 15 países aqui em outro pico. Então, isso é legal, que tem uma paisagem, se vocês pensarem na paisagem chata que a gente tinha antes, tem 2 regiões, e tem uma região com um pico e outro pico. E é bem o que a gente vê meio que no mundo, né? Os países desenvolvidos, em desenvolvimento, os países ricos, pobres, países industrializados, não industrializados, em vez de ser tudo espalhado. E o pico global é esse aqui, onde tem a maior renda per capita. E aí, qual que é a última coisa que eu fiz? Eu vi assim, dessas 5 dimensões, qual que parece ser a mais importante? Qual que é a dimensão, se eu juntar os países de acordo com aquela dimensão, sempre vai dar 2 grupos, as que têm confiança, que não têm confiança, que têm individualismo, as que são coletivistas. Qual que dá a maior diferença na média da renda per capita? E a resposta é individualismo. Se eu dividir pelos coletivistas, né, individualismo igual a 0, e os individualistas, né, os weird, de certa forma, 39 mil dólares per capita em média, essa é a dimensão que mais dá diferença. As outras também dão, mas dão menos diferença em termos de PIB. Então, isso justifica muito o que a literatura faz, que não vamos usar 5 dimensões, fica complicado, esses cubos, vamos usar uma dimensão só. Vamos classificar como individualista e coletivista. E você usando isso, você explica por uma regressão, você explicaria 90% da variabilidade da performance dos países em qualquer área. E se você adicionasse mais uma dimensão, você ganhava uns 2% a mais. Uma terceira dimensão ganhava 0,% a mais no seu R quadrado, por exemplo. Então, às vezes, vale a pena simplificar, usar uma dimensão só. Então, o que isso nos diz sobre... Esse negócio aqui, quando eu apresentei lá em Pelotas, eu quero que isso seja entendido como um toy model, um modelo ultra simplificado, não é para levar a sério e tentar pegar os números e dizer que é isso que vai acontecer. É só um modelo simplificado da dinâmica de como as coisas acontecem, né? Então, o que esse modelo diz para a gente? Ele diz assim, bom, primeiro, desenvolvimento acontece em paisagens rugosas. Eles são um problema cheio de dimensões interligadas, tem muitas soluções diferentes, tem muitos picos locais, muitos máximos locais. Ou seja, é um problema complexo. Desenvolvimento é um problema complexo. Desenvolvimento não é um problema de chegar e maximizar e achar qualquer boa prática e resolver. É um problema complexo e por isso que é tão difícil. Quais são as características de desenvolvimento econômico? Depende das condições iniciais, essa definição de caos, né? Sensitividade a condições iniciais dá. História importa. O que aconteceu no seu país 100 anos atrás está restringindo onde você vai hoje. Via cultura, via instituições, via tecnologia, várias outras coisas.
É path dependent, um outro jeito de falar mais ou menos a mesma coisa. O passado põe restrições ao que você pode fazer no futuro. É imprevisível, não dá para prever, por isso que as previsões nunca dão certo. Tem múltiplos equilíbrios, pode ir parar em vários equilíbrios. É não otimizador, não é simplesmente uma busca do melhor e automaticamente você vai para a melhor solução que existe. E tem uma certa... as dimensões de cultura têm uma certa coerência, quer dizer, países que são coletivistas geralmente também têm desigualdade de gênero. É raro ter um país que é coletivista e tem igualdade de gênero. Pode ter os casos, mas tem grandes correlações entre as dimensões. Então, isso ajuda a limitar. Isso quer dizer que tira da paisagem grandes regiões, aquelas regiões onde tem combinações improváveis de cultura, geralmente aquelas nenhum país vai chegar lá, porque tem uma certa coerência entre as dimensões. E tem esse resultado que individualismo parece ser talvez o melhor resumo, se quiser botar cultura em uma dimensão só. É essa. Tá aqui a frase, né, do Hobbes. A vida é solitary, poor, nasty, brutish and short. Então, se você mora num lugar como esse, você vai desconfiar de estranhos, não vai fazer negócio com estranhos, você vai confiar muito em família, naqueles que são iguais a você, você vai respeitar a autoridade e etc. Tá bom. Então, vamos ver empírico agora. Isso aí foi puramente teórico. Vamos pegar alguns dados. Então, o que eu fiz? Em setembro, eu acho, saiu o último onda do World Value Survey. Então, eu fui pegar. Esse é um dos jeitos que se faz. Lembra lá no começo eu falei que o Solo, o Milton Friedman, o George Stigler e Gary Becker falavam assim, cultura, não vamos mexer com isso não, porque a gente não tem como medir, não tem como botar nos modelos. Pode ser até importante, mas não vamos fazer isso. Então, mas agora tem, né? E de onde vem essas medidas? Então, algumas medidas tradicionais, World Value Survey, outro é o General Social Survey, que acho que é só dentro dos Estados Unidos, mas todo ano fazem, tem muitos dados aleatoriamente distribuídos. E tem vários desses outros. Esse aqui pode ser um trabalho que alguém queira apresentar. Esses caras aqui, eles pegaram Big Data, né? 2 bilhões, está correto isso, usuários de Facebook e fizeram um negócio de machine learning para tentar extrair uma dimensão, um vetor de culturas do Facebook, da página do Facebook das pessoas. Então, essas pessoas, eu não me lembro exatamente as dimensões que eles tinham, mas geralmente são parecidas, conformidade, confiança, relação de gêneros, e aí tem um monte de resultados interessantes. Então, esse é um jeito de fazer com bastante dados. O que eu vou usar um paper que saiu ano passado também. Então, os dados são do ano passado, e essa medida é do ano passado, do Joseph Heinrich. E vários outros, aqui esse Muthu Krishna, um cara lá de London School of Economics, bem legal. E eles têm um índice, que é um índice feito originalmente para ver a distância entre genes. Então, eu tenho a minha genética, eu tenho o meu DNA, e aí eu tenho o seu DNA, e a gente pode calcular se o meu DNA, qual a distância do meu DNA para o seu. Isso chama de Fixation Index. Então, basicamente, ele pega o mesmo lugar nos dois DNAs e vê se o meu é igual ao seu. É tudo 0, 1 também. 0, 1, vê se o meu é igual ao seu. Se for igual, nós concordamos. Se não for 0. E aí tem um índice, uma forma relativamente fácil. E aí você calcula se o meu DNA, se ele for 1, ele é totalmente diferente do seu. Quando o seu é 0, o meu é 1. Cada um dos 20 mil pedaços lá, ou se ele for mais igual a 0, é que o nosso DNA é exatamente igual, toda vez concorda. E eles vão aplicar isso à cultura. Em vez de usar o DNA, e aquele monte de zeros e uns, o que vai usar vai ser as respostas para várias perguntas. Então, a gente vai pegar
número muito grande das perguntas do World Value Survey. Assim, por exemplo, quando tem falta de empregos, os empregos devem ir para as pessoas do país e não imigrantes. Concorda ou não concorda? Então, em algum país, 2 brasileiros responderam. Eu vou mostrar que tem variabilidade dentro do país, eu tenho um gráfico aqui que eu vou mostrar isso. Em outros países também. E aí, quão parecidos são as nossas respostas, de certa forma, a nossa distribuição de respostas, quão parecida ela é com os chineses respondendo as mesmas perguntas. E o mais parecido que é, eu vou dizer que a nossa cultura é mais parecida. O mais diferente, o mais longe é a nossa cultura. E plotar isso nos gráficos que pega a distância e vê o que dá. Tá? Então, essa aqui é a ideia. É meio parecido com um teste F, isso aqui. Então, é bem fácil. Você pega a variância entre os grupos e daí você pega a variância, se você juntar os grupos todos e pega a variância das respostas ali, põe um numerador outro no denominador e vai dar algo entre 0 e 1. 1 totalmente diferente, 0 totalmente igual, algum lugar no meio, tá mostrando quão distantes. Só que não é distante, não é distância, na verdade, a beleza desse índice, que já tem vários outros índices de distância, a beleza desse índice é que ele pega divergência. Quer dizer, não é tipo uma média. Qual que é a diferença nas médias? Isso sim é uma distância. Esse aqui não, esse aqui pega a variabilidade. Ele leva em conta as variâncias. Então, eles argumentam que é bem melhor. Então, quais são as perguntas que eu usei? Eu não usei as mesmas perguntas que eles, eu usei 49 perguntas que me pareciam relevantes para mim. Tem perguntas sobre religião, confiança, gênero, papel do Estado, altruísmo, hierarquia, morte, lazer, várias coisas assim. E aqui, primeiro, eu calculei distância para os Estados Unidos e distância para a China. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Eu fiz China e Estados Unidos porque eles fizeram isso também, num paper com dados anteriores. Eu usei dados da última onda. Mas só para você entender. Então, aqui, qual que é a distância? Tem que pegar a distância horizontal aqui. Dos Estados Unidos, eu peguei só esses países aqui. Peguei só uma amostra. Então, tentei pegar alguns países, na minha cabeça, mais individualistas, outros mais coletivistas. Então, desses países, o mais próximo dos Estados Unidos é a Alemanha. E você vê que é estatisticamente diferente. Os Estados Unidos é 0. É sempre comparação com os Estados Unidos. Depois, Brasil, Rússia, México, China e Egito é o mais longínquo aqui. Aí, o que eles argumentam é o seguinte, que a cultura americana é a cultura weird por primazia. Eles são tipicamente westernized, educated, rich, industrialized, developed. E meio que faz sentido. Os resultados, né? A Alemanha desses é o mais parecido, talvez. Parece fazer sentido. Então, você pode usar isso como um índice de individualismo. Se você quisesse calcular seu próprio índice. A beleza desse método é que você escolhe as perguntas que você quiser. Então, se você quiser perguntas só sobre um tema específico, por exemplo, sobre relação para com a autoridade. Você pega perguntas, como tem muitas perguntas, são centenas de perguntas, você pode fazer um índice daquilo que você quer. Eu vou mostrar alguns exemplos disso depois. E olha a China aqui, a distância de China, o mais próximo de China é Bangladesh, Rússia. Agora, repara, então você diz assim, isso parece errado para mim, porque o Brasil não é parecido com a Rússia, a gente está quase igual aqui, né? Só que você não pode fazer essa comparação. Aqui a comparação é com os Estados Unidos. Todo mundo relativo aos Estados Unidos. Se você quiser saber a distância entre Brasil e Rússia, você tem que recalcular com base no Brasil. O que pode... Quer ver o jeito de visualizar isso? Você está vendo a distância em uma dimensão e até na segunda dimensão um pouquinho, que é artificial aqui. Mas imagine uma terceira dimensão. Talvez o Brasil esteja muito para frente e a Rússia muito para trás. A distância para os Estados Unidos são as mesmas. Os dois têm a mesma distância para os Estados Unidos. Mas o Brasil está muito distante da Rússia. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar aqui ao ver isso, interpretar isso aqui. Então, você podia fazer uma comparação com a China, uma comparação com os Estados Unidos, podia fazer para o Brasil.
E uma coisa interessante é o seguinte, o índice vai de 0 até 1. E repara que mesmo o mais distante aqui, então Egito, faz sentido, né? É uma cultura bem diferente da cultura americana. Em todas aquelas dimensões que a gente falou, e em outras que você pode pensar, faz sentido isso aqui. Mas mesmo assim, existe muito em comum entre egípcios e americanos, tanto que a divergência é só 0,22. Lembra, 1, as respostas são totalmente diferentes, 0, totalmente iguais. Então, para muitas das perguntas, todos os países respondem a mesma coisa. A maioria das pessoas, por exemplo, tem a primeira pergunta, inclusive, a importância de família. Tem alguma coisa assim, você tem que dizer sim ou não a importância para a família. Todo mundo fala a importância da família, sim. Os americanos, os russos, os brasileiros, os egípcios. Às vezes, dentro do país, tem um outro cara que diz, não, a família não é importante. Mas, na média, todos falam que sim. Então, as culturas são, no grande bojo das coisas, as culturas são muito parecidas. Nós tememos a morte, nós gostamos dos nossos filhos, nós queremos bem-estar, etc. Tem de gostar do seu país, etc. Nós temos as mesmas coisas. E as diferenças vêm em alguns detalhes, papel do Estado, relação entre homem e mulher, etc. Então, isso faz sentido também. As culturas, mesmo as culturas mais diferentes, não são nem perto de totalmente diferentes. Tá. Aí, o que o Muthu Krishna e o Henrik fazem? Eles pegam esse índice dos Estados Unidos, só que eles calculam assim para quase 100 países, todos que eles têm dados, e aí eles fazem quase todo estudo que eles acham, qualquer índice de cultura, o experimento das multas na ONU, tem o experimento de carteiras perdidas, ver que países que devolvem carteiras, experimento de doação de sangue, que países que as pessoas doam sangue voluntariamente, que países que não doam. O índice do Hofstede, índice de tight versus loose cultures. E eles mostram que esse índice de individualismo, distância dos Estados Unidos, que eles chamam do índice Weird, é altamente correlacionado com esses outros. Então, todos esses estudos, pegando dados diferentes, experimentos diferentes, jogos do Ultimato, jogos do Public Good Games e jogos de cooperação, todos são altamente correlacionados. Eles são um pouquinho diferentes, mas parece que esse índice de que as culturas são nesse eixo individualismo-coletivismo, parece que explica bem os dados. Tá. Então, vamos dar uma olhada nos resultados aqui. Primeira comparação, eu queria mostrar a comparação dentro de um país. Então, aqui eu peguei só 2 perguntas e botei para a China e para os Estados Unidos. Azul é homem, cor-de-rosa é mulher, e eixo vertical é uma pergunta sobre igualdade de gênero. Não é uma pergunta, eu peguei assim umas 4, 5 perguntas sobre igualdade de gênero e juntei elas para fazer um índice de igualdade de gênero e peguei umas 4 ou 5 perguntas sobre o papel do Estado. Se você acha que é papel do Estado de gerar emprego para as pessoas, o Estado tem o direito a fazer isso, aquilo, essas coisas todas. E aí fiz um índice para o Estado, para a China e para os Estados Unidos, e você vê que não é o caso que todo mundo na China é diferente de todo mundo dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. São bem parecidos. É porque os eixos estão iguais aqui. Os eixos estão sincronizados. De 1 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10. Só que os Estados Unidos estão um pouco mais para cima e um pouco mais para a esquerda. Então, os Estados Unidos têm... as respostas são mais favoráveis à igualdade de gênero do que na China. E repara que nos 2 países as mulheres estão mais em cima do que os homens. Se você olhar bem, você vê que os cor-de-rosa, os triângulos cor-de-rosa estão mais altos nos 2 do que as bolinhas azuis. E faz sentido, né? E nos Estados Unidos tem menos papel para o governo. As pessoas creem que o governo devia ser mais restrito do que na China. A China está mais deslocada por meio. Mas a média, né? E essa que é a beleza desse índice deles, que se você usasse só a média, você ia comparar esse ponto com esse ponto aqui, que não são tão diferentes, são diferentes, mas não são tão diferentes. Mas quando você pega a variância, esse índice de Cultural Fixation Index, ele está levando em conta a variância, a nuvem toda. Então, isso mostra
os dados nesse nível. O que eu vou fazer agora, eu vou juntar eles em um para comparar países. Então, aqui está a primeira comparação. Então, está aí. Eu usei um método aqui que chama Multidimensional Scaling, mesmo que a gente usou lá para as áreas dos tópicos da UNPEC. O que ele faz, ele pega as distâncias, todos os pares de distâncias, e tenta forçar num diagrama, violando o menos possível as distâncias. Ou seja, botando o menos estresse possível nas distâncias. E o jeito que se interpreta o estresse é como se fosse um R quadrado numa regressão. O estresse, se estiver abaixo de 0,15, está razoavelmente bem. O que acontece é assim, se você... Aquilo está forçando em 2 dimensões. Eu podia respeitar todas as distâncias se eu usasse N dimensões. Tenho N pontos, N dimensões, dava em N dimensões, eu respeitaria todas as distâncias. Mas eu quero em 2 dimensões, que é mais fácil ver. Então, dá para ver. Agora, eu não sei, aqui vocês estão pensando, o que são as dimensões? Qual a interpretação? A gente não sabe qual a interpretação. O método também não sabe nem quais são as perguntas. Mas a gente vai ter que interpretar. Então, vamos olhar horizontal primeiro. O que eu estou vendo aqui? O que é o extremo horizontal? Alemanha, depois Estados Unidos, depois Brasil, Rússia, México. Quem que é o extremo aqui? Egito, Bangladesh. Está me parecendo individualismo, né? Alguma coisa individualismo. Ocidente, Oriente, talvez alguma coisa assim. Então, eu vou dizer que o eixo horizontal é individualismo. E o eixo vertical, o que eu tenho aqui? Eu tenho China, Estados Unidos, Alemanha. Uma interpretação, e o correto assim seria usar mais dados e fazer umas regressões, mas eu quero arriscar que alguma coisa religião, ou secular contra divino. O pessoal do World Value Survey chama de secular contra traditional values. Mas pensa assim, porque a China não tem religião, né? É proibido até. Estados Unidos é cheio de religiosos e tudo, mas como uma média menos. Brasil, México, aqui, os católicos aqui, e aqui os mais muçulmanos tem mais, embora Bangladesh um pouquinho mais alto. Então, talvez seja isso. Agora, vamos fazer um monte de exercícios de decompor isso aqui. Vamos ver a variação dentro dos países e entre os países ao mesmo tempo. Então, o que eu faço aqui eu peguei geográfico, eu queria só 3 para cada um para não poluir o gráfico, então eu fiz assim, 3 regiões. No Brasil, a gente sabe, são 5 regiões, mas eu fiz assim, sul, norte e centro. Então, o sul é o sul e sudeste, norte é norte e nordeste, e o centro é... Não necessariamente o centro, porque eu fiz por estado, então eu fiz... Mas dá para entender mais ou menos o que é, né? Os Estados Unidos têm o sul, o oeste e o norte. Então, dá para imaginar mais ou menos. E aí deu isso aqui, de novo. Esse é como se fosse esse que a gente viu, só que virado. Às vezes o método vira, não faz diferença. É como se aqui o eixo horizontal é individualismo. Mas aqui eu consigo ver. Se for individualismo, isso quer dizer que a região mais individualista no Brasil seria esse centro, mas também não muito diferente, né? Se eu desenhasse os intervalos de confiança para ser igual ao sul e o norte e nordeste mais coletivista. Vamos ver se tem algum país que tem uma diferença horizontal muito grande. Não tem, é mais o Brasil mesmo, né? Talvez. Então, talvez não tenha muito. Os países são homogêneos em termos de individualismo. Mas agora pega vertical. Isso aqui é Rússia, são muito parecidos, as regiões têm uma cultura, isso quer dizer que a cultura é muito homogênea. Na Rússia é muito homogênea, nos Estados Unidos, no Brasil já não tanto, né? Aqui na Alemanha é interessante que tem o leste europeu, o leste, né, toda coisa nazista pode ter, diferenciando um pouquinho do resto, mas veja Bangladesh. Eu não sei a história do Bangladesh. E Nigéria eu sei que tem muçulmanos e não muçulmanos, tem Boko Haram, aquela briga toda. Então eu estou fazendo muita especulação aqui sem saber,
Mas é porque o meu intuito não é olhar isso aqui e apontar, é só mostrar, eu estou querendo defender um método. Dizer assim, se você for fazer alguma outra pesquisa e quer ver como é que cultura afeta a sua variável, tá? Esse é um jeito de fazer. Aí você poderia, lá você saberia como é que varia aquela variável entre os países e você viria se a cultura também varia de acordo. Mas alguma coisa em Bangladesh, eu não sei se é alguma diferença religiosa, eu estou achando que norte e sul, vertical é religioso, então o leste Bangladesh é diferente do norte e do sul. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Eu não sei também. Então, tá. Então, essa é a diferença regional. Aqui é a diferença por idade. Aqui eu dividi entre jovens. Como que eu dividi? Eu peguei dos 2.000 brasileiros que responderam, eu tenho a idade, então eu falei, de 0 a 25 anos é jovem, de 25 a 60, ou sei lá, 50 é média idade, 50 para cima são os outros, e tratei como se fosse uma unidade entre si. E você vê que, em geral, é bom que, assim, você não tem, de repente, os jovens americanos estão respondendo iguais a egípcios. Continua tendo a coerência entre países, mas tem alguma diferença. E repara que em todos eles, eu acho que com uma exceção, os jovens estão mais para baixo. Estão mais baixo no eixo vertical. E se você olhar o eixo vertical, eu acho que ele é individualismo, né? Alemanha, Estados Unidos, Brasil, é aquele negócio. Então, aqui o modelo às vezes vai para um lado para o outro, mas aqui para baixo é individualismo. Então, os alemães mais jovens são mais individualistas do que os alemães mais velhos. Os brasileiros mais jovens são mais individualistas do que os mais velhos. Mas até os paquistaneses, não, bangladeshianos mais jovens eles são muito mais conservadores, ou muito mais coletivistas do que todos os alemães, todos os americanos, todos os brasileiros, todos os mexicanos, mas eles são mais individualistas do que talvez não do que os mais velhos, mas do que a meia-idade aqui. Então, isso é legal, isso deu uma certa coerência. Aí tem dois jeitos de interpretar isso aqui. Um jeito é dizer, isso é um cohort effect. É um efeito, é que jovens sempre são mais progressivos do que os mais velhos, mas eles vão envelhecer e eles vão virar coletivistas. Repara o que eu vou falar de ergodicidade. Eu me lembrei sobre ergodicidade pensando nisso. Isso é uma variação no tempo. Ou talvez queira dizer que os jovens não vão ficar... Essa geração de jovens está mais individualista, então o país inteiro está virando mais individualista. Que quando os velhos morrerem, esses jovens vão ser os meia-idade, eventualmente eles vão ser os mais velhos, e eles são mais individualistas. Então o mundo inteiro está virando weird. Talvez porque essa cultura seja evolução de cultura. Talvez essa está evoluindo porque essa cultura funciona bem para resolver o problema da sobrevivência no ambiente de hoje, que é um ambiente que tem internet, que tem voos, conexão do todo mundo e comércio internacional, globalização. Então, talvez seja isso. Mas é uma problema de ergodicidade. Eu não sei se é ergódico essas duas descrições, que os mais jovens são mais individualistas do que os mais velhos, ou a população inteira está ficando mais individualista, mas começa com os jovens, depois eles envelhecem e continuam individualistas. Eu acho que não é ergódico isso aqui. Variação por gênero. Eu vou fazer um exercício com isso daqui a pouco, mas repara só que alguns países não têm diferença nenhuma, a maioria deles, né? Inclusive no Brasil, os homens respondem... Aqui não são perguntas específicas a gênero, aqui são perguntas de cultura em geral. A cultura, os homens respondem as perguntas do mesmo jeito que as mulheres, mas alguns outros países já têm mais diferença. Egito, por exemplo, tem... E eu vou fazer um exemplo com isso aqui daqui a pouco. Aí faço com renda também, classe média, pobres e ricos. Eu não vou analisar cada um desses aqui, porque já pegaram meio que a ideia. Os ricos estão sempre mais à esquerda, mais à direita do que
Então, existe realmente... Se bem que, repara que eu não estou explicando muito bem a diferença de renda. Então, renda parece ser uma coisa que exigiria mais dimensões. Está acima de 15, de 0,15. Eu fiz com educação. Repara aqui que quase educação secundária, média e superior. Eu acho que college é 3. E as pessoas que têm college education geralmente estão embaixo, para a maioria dos países, não para a Alemanha, mas para a maioria dos países estão mais baixos. Então, eu teria que tentar identificar dimensões e ver essas diferenças. Eu fiz para urbano e rural também. A maioria dos países não tem muita diferença entre urbano e rural, exceto a Alemanha. A Alemanha tem muito, e eu acho que tem a ver com todo o período ali da divisão da Alemanha, e uma Alemanha mais rural do que a outra mais urbana. Provavelmente alguma coisa a ver com isso. E aí, finalmente, só para falar mais 2 coisas, eu já paro aqui. Eu fiz para alguns países que estavam em todas as outras ondas, ou pelo menos em 4 outras ondas, eu fiz um subconjunto de perguntas e vi como é que mudou ao longo do tempo. Porque essa é a pergunta mais interessante para a gente, né? A outra é um snapshot, um momento do tempo, mas essa aqui, como é que muda a cultura ao longo do tempo? E então deu para fazer para esses países. Você vê que não tem um padrão só, a cultura parece que fica indo mais ou menos em volta. A China parece que mudou mais. Talvez uma análise que você possa fazer sem mais informações aqui é essa aqui. Repare que os Estados Unidos mudou muito, não mudou quase nada na dimensão vertical, no eixo Y. Ele continua igual, de 98 a 2020, as pessoas respondem as perguntas do mesmo jeito em uma dimensão. Mas em outra dimensão mudou bastante. Então, isso me daria uma dica do que é essa dimensão horizontal. Não me dá uma dica muito da vertical. Aí eu olhei quais são as perguntas que deram a diferença. Era tudo pergunta a ver com o papel do Estado. Então, nos Estados Unidos, nesses 30 anos, 32 anos aqui, entre as respostas aqui e as respostas aqui, parece que os Estados Unidos se tornou mais, não intervencionista, mas mais disposto a aceitar um papel no Estado. Diz assim, se tem pobreza, é papel do Estado resolver isso, é papel do Estado garantir que tem empregos para todo mundo. Porque os Estados Unidos sempre foi meio o contrário, né? Um país bem assim, não, tem oportunidades para todo, mas você que se vire, se você acordar cedo e você se esforçar, você vai ser beneficiado, se for preguiçoso, você vai ser punido pelo próprio mercado, e parece que eles não estão acreditando mais tanto nisso. É que talvez o mundo mudou nessa época e talvez a evidência tenha ido um pouco nessa direção. Tanto é que hoje muita gente aceita, muitos economistas que foram contra, aceitam a ideia de uma renda universal básica, tipo um Bolsa Família para todo mundo. Porque economistas sempre foram muito contra isso, né? Não, as pessoas têm que trabalhar, tem que recompensar incentivos, tem que dar incentivos para esforço. Mas hoje em dia, e com a pandemia, então, onde se fez de fato um Universal Basic Income, então, talvez essa aceitação dessa crença nessa dimensão mudou. Se é realmente isso, o Brasil foi na direção contrária, mas depois voltou e está mais ou menos, em termos horizontais, está no mesmo lugar. Então, você poderia tentar interpretar isso. Deixa eu mostrar só a última coisa. Aqui, vocês também assim, mas você só está mostrando falando um monte de coisa e especulando, mostrando os dados e especulando. É porque é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou tentando responder uma pergunta. Eu estou querendo defender o método, defender o olhar em cultura, defender o olhar cultura com uma visão de evolução e usar isso em pesquisas que façam perguntas específicas. Então, está aqui um jeito. E se alguém achar isso aqui interessante, isso é uma ideia que eu tive comentando, eu participei de uma conferência e eu comentei aquele paper do Paraguai, eu tive essa ideia. Se alguém quiser fazer isso, de repente a gente podia fazer junto. Qual que é a ideia aqui? Olha só o que eu fiz. Aqui eu peguei uma medida geral de cultura, aquelas 49 perguntas, e eu tirei as perguntas de gênero. Então, só tem perguntas sobre os outros temas.
papel do Estado, guerra, Deus, religião, crianças, educação, comida, lazer, etc. E aí os países estão aqui, e eu botei homens em azul, mulheres em cor-de-rosa, e deu isso aqui. Você vê que o Brasil, quase todos estão muito parecidos. Homens e mulheres estão respondendo sobre essas perguntas gerais de cultura de maneira bastante iguais. Não tem uma diferença, provavelmente estatisticamente não tem diferença nenhuma entre as respostas de homens e de mulheres. Mas aí eu peguei algumas perguntas só sobre gênero. Acho que umas 6 ou 7 perguntas sobre gênero. Assim, o marido tem direito de bater na esposa? Algumas pessoas respondem que sim, outras que não. Empregos, mulher ou homens têm preferência. O salário de mulheres e homens pelo mesmo serviço deve ser igual ou pode variar, etc. E eu botei aqui 3 países que eu busquei, eu vi em Wikipedia essas coisas, eu busquei países que tiveram algum choque populacional no passado. Alguma coisa que mudou as proporções de homens para mulheres. Eu queria Paraguai, por causa da guerra do Paraguai, mas o Paraguai não está no World Value Survey. Nenhuma vez apareceu. Mas então eu peguei Austrália, porque a Austrália tem aquele, acho que os prisioneiros eram mandados para lá, os prisioneiros eram praticamente homens, então era um país inicialmente com muito mais homem do que mulher. Cazaquistão, é alguma guerra que teve lá que gerou isso. E China. China com aquela política de um só filho, então tinha um monte de homens. E aí eu fiz as perguntas, e aqui está a diferença entre homens e mulheres. Então, você vê, se você comparar os países como um todo, o eixo horizontal é igualdade versus desigualdade de mulher. Então, a Suécia é o lugar que tem mais igualdade, depois Estados Unidos, Austrália, Uruguai, Brasil, e o Cazaquistão e a China que tem menos desigualdade, então horizontal. Mas se você pegar a diferença entre países, alguns países têm uma diferença bem grande. Os homens estão sempre mais à direita do que as mulheres, então a gente sabe que tem né, para a direita quer dizer menos igualdade. E alguns países têm uma distância muito grande. Tem no mesmo país pessoas que estão respondendo muito igual. As outras perguntas, homens e mulheres estão divergindo. E a ideia seria fazer isso aqui para 100 países. Então, você teria países onde todo mundo é muito a favor de desigualdade, só que homens pensam igual a mulher, e outros países onde também são iguais à igualdade, mas existe uma grande divergência entre homens e mulheres. Então, isso ia pegar 2 tipos de atitudes para com gênero. A atitude geral relativa aos outros países e a diferença de atitude entre homens e mulheres. Aí você podia tentar usar essas 2 dimensões de atitudes para com igualdade de gênero, cultura para com igualdade de gênero, e tentar explicar variáveis de performance, tipo, a diferença salarial entre homens e mulheres nesses países, qual que é a porcentagem dos parlamentares que são mulheres, qual que é a porcentagem dos títulos, dos diplomas de educação superior vão para homens e mulheres. E ver. Então, seria que tem toda essa área de gender studies hoje em dia, que é muito grande, e eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu geralmente pensa assim, que se a gente vai olhar, cultura é cultura de todo mundo, mas a ideia de que a cultura dos homens pode ser diferente da cultura das mulheres, não para os outros temas, mas para esse tema especificamente. Então, tá. Então é isso. Deixa eu parar isso. É isso que eu queria mostrar. Isso aqui dá para fazer pesquisa com cultura, dá para medir. Né? A cultura serve muito para captar, dá para fazer identificação e variação exógena. Eu não mencionei aqui, eu disse que eu ia, talvez no começo da próxima aula, com 5 minutos, o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu fiz uma cultura do homem cordial para ver como é que ele compara com o Brasil. Na próxima aula a gente vê isso. Alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Professor. Diga, Gabriel. Quando você estava fazendo lá avaliações das culturas, lá no Hipercubo, você bota por GDP, né?
Eu usei PIB per capita. Que era a E coisa mais aí, geral. mas você ponderou pela população ou você só somou os PIBs per capita e fez a média? Não, eu usei PIB per capita, quer dizer, é o PIB dividido pela população. Uhum. Não, mas então, porque tem países que têm maior população, né? Mas então, por isso que eu estou dividindo per capita. Então, eu pego o PIB total, divido. Essas comparações entre países a gente sempre faz per capita. É porque se um país tem maior população, mesmo com o PIB per capita pegando o PIB e dividindo pela população, e você depois só faz a média dos países, você não está pegando, assim, o que eu acho, né? Você não está pegando o efeito geral, né? Porque, por exemplo, se os Estados Unidos tem um PIB per capita mais alto, mas a população também é muito maior, isso acabaria influenciando mais o índice, né? Se você fosse corrigir ponderando pela população. Se você pegasse o PIB de todos os países, toda a população, e aí dividisse assim, aí eu acho que você pegaria um efeito melhor, não? Não, o padrão nessa literatura de comparar países, convergências e divergências é PIB per capita. Quer dizer, podia até pegar PIB, PPP, né? Mas é PIB per capita. O Brasil é o 10º maior PIB do mundo, mas a gente tem 210 milhões de brasileiros. Então, quando você faz PIB per capita, o Brasil passa de 10º para 56, alguma coisa assim, 45. Não, eu entendo isso. O que eu estou falando é o seguinte, porque quando você, por exemplo, você faz lá o vértice 31, né? Aí o Sim. vértice 31 tem 39 mil de PIB per capita. Então você Sim. está agregando vários países juntos, né? Sim, entendi. Para chegar a esse valor de 39 mil de PIB per capita, não é isso? Tá, deixa eu ir lá. Desculpe, é isso mesmo. Eu peguei a média dos países que estão naquele nó. Uhum. Aí o que eu estou sugerindo é, ao invés de fazer a média do PIB per capita, você somar o PIB de todos os países, somar toda a população e aí dividir, entendeu? Aí fazer o PIB per capita como se fosse um país só. Entendi. Esse Modicidade de novo. Eu peguei a média das médias, em vez de pegar a média das médias, pegar a média do total, né? Isso. É uma boa ideia. É boa ideia. Você imagina que o viés seria para que lado? Ficaria Eu maior? diria até que aumentaria, né? Seria interessante ver, talvez interessante se aumentar a diferença entre os nós, né? Uhum. Entendi. Que pode ter um. Pode ir em várias direções. Boa ideia. Vou dar uma olhada nisso aí. Tá bom. Então, deixa eu só anunciar, muita gente já saiu, mas a próxima aula eu quero fazer aula sobre uma coisa diferente. Deixa a cultura para lá agora. Discutir políticas públicas sob complexidade. Então, vai ser um paper. De novo, é um paper meu, mas não é um paper. Paper é uma resenha da literatura. Eu sei que vocês estão mais um paper seu, mas não é. É como se fosse uma aula bem preparada, que chama Why Public Policies Fail Under Complexity. Tá? Então, eu vou mandar ele para vocês e a gente faz esse. Então, vai mudar o tema para a próxima aula. Então, tá bom. Até quinta-feira, vocês. Até, valeu.